Que o amor de Deus esteja contigo hoje e sempre. É bom sempre estar exaltando ao Senhor, né? Sempre estar adorando o nome do Senhor. Talvez você está aí até agora já em todo esse momento, né? Que estamos celebrando tanto aqui, né, presencialmente. Você que está aí acompanhando também e cultuando, celebrando aí de forma online. E talvez você possa, por algum motivo, olhar e falar: eu não sinto, não estou sentindo nada diferente, eu não sinto a presença de Deus. Eu quero, antes de nós meditarmos a palavra do Senhor, te dizer: você não precisa sentir, você precisa crer, porque o que faz a diferença é a fé. Uma das músicas cantada, inclusive, na letra, deixou bem claro isso, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e depois falava: eu creio nisso. Não é porque eu sinto que o choro vai cessar, que a alegria virá, mas é porque eu creio. Então, eu até acredito que a gente não precisa nem pedir para que Deus venha, porque Ele está aqui antes de nós. Ele já estava aqui, Ele permanece aqui. O que nós temos que é tentar nos concentrar na pessoa de Jesus, que aqui está. E talvez você ainda não conseguiu se conectar com Deus. Talvez você até olha para o lado e vê alguém cantando, adorando, levantando mãos, chorando. E talvez você olhe e fale: eu não consigo sentir tudo isso. Entenda, você não precisa sentir tudo isso. Você precisa crer que Deus está aqui. Porque o que vai fazer a diferença no seu dia a dia não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você crê. Você precisa ter fé. E eu quero orar contigo nesse momento, para que você e eu possamos nos conectar, porque Deus vai falar, e a gente precisa estar conectado com Ele, para entender o que Ele vai falar, porque às vezes a gente fica preocupado com outras coisas, que não são a essência é a fé, que a sua fé nesse momento, nessa celebração, nessa palavra, ela possa ser fortalecida, porque ela vai fazer diferença nos seus dias que vêm daqui para frente, amém? Querido e eterno Deus, estamos aqui diante do Senhor, com humildade, reconhecendo que nada somos, mas temos fé de que o Senhor já estava aqui antes de nós. O Senhor nos preparou o caminho, o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos ajudou com a conexão da internet, o Senhor nos ajudou com a saúde e o transporte até aqui, esse prédio. O Senhor providenciou cada detalhe. Por isso, ó Deus, nós queremos estar 100% conectados com o Senhor, porque o Senhor falará, mas nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor falará. Cremos que é o Senhor quem faz tudo, nós somos apenas servos do Senhor. Pedimos ao Espírito Santo e nos ilumine nesse momento para entendermos a Tua palavra, que é poderosa, e que isso venha fortalecer a nossa fé. Oramos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, estamos numa série de mensagens, né? Já foi falado aí o tema de missões, viva, né? O poder de transformar. E durante esse mês temos pensado nisso. Você que está pegando essa primeira mensagem, as outras estão aí na nossa playlist, no canal da igreja, no YouTube. Então pode voltar lá, pegar. Tem outras séries também, tem séries de estudo. Aos poucos a gente vai alimentando e você pode com isso se fortalecer, conhecer especialmente o que cremos, porque o que nós pregamos é o que nós cremos, né? E é o que nós vivemos como igreja. Você quer conhecer a igreja, precisa conhecer em primeiro lugar o que cremos, né? E aí conhecer as pessoas e se envolvendo e fazer de fato dessa a sua família, tá certo? Pois bem, se você tivesse aí, antes só mencionando, eu estou tentando seguir aí as sugestões dos temas que a nossa Junta de Missões Mundiais colocou, tá certo? Por isso que eu fico olhando bastante o papelzinho aqui, para não fugir muito daquilo que foi planejado. Uma pergunta de introdução para você. Se você ouvisse a seguinte mensagem do Senhor para a sua vida, essa mensagem, Deus falando assim para você: põe em ordem a tua casa, porque morrerás
e não viverás. Como você reagiria a isso? Como você se sentiria diante de uma mensagem direta dessa? Deus falasse pelo seu nome, no meu caso, Ricardo, ponha em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Que jeito fantástico de iniciar a mensagem, não é? Eu vejo a alegria, percebo até o pessoal que está acompanhando, tem gente que deu glória a Deus lá no sofá da casa, né? É isso aí mesmo, Deus fala que eu vou morrer e tudo mais. A verdade é que cada um pode reagir de um jeito diante de uma colocação dessa, não é verdade? Ser surpreendido por Deus, de repente falar, olha, isso que você está passando não vai melhorar não, você vai morrer, você vai morrer. Já era, game over para você. Qual seria a sua atitude diante de uma má notícia como essa? Como você reagiria a uma forte mensagem de morte? O que você faz quando se sente triste? Sentimento de tristeza. O que você faria diante de um diagnóstico ruim? Seja de saúde, seja de emprego. De repente o chefe te chama lá do nada, você já vai tremendo, bambeando até a sala, e aí vem uma notícia talvez não agradável, uma notícia ruim, de repente sobre como você está, uma advertência. Como que você reage diante disso? Essa é a pergunta que nós fazemos nesse momento, porque uma pessoa na Bíblia recebeu exatamente essa mensagem de Deus. Vamos ler e ver onde está isso. Isaías capítulo 38, do verso 1 ao 6, que eu vou ler. Isaías 38, de 1 a 6, NVI aqui. Uma pessoa recebeu essa mensagem. E quem é essa pessoa? Vamos ler, então, Isaías 38, de 1 a 6, e tirarmos aí algumas lições, e eu já falo qual é o foco dessa reflexão, desse momento. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 38, de 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Vocês observaram que foi exatamente a mensagem de Deus para o rei Ezequias. Ezequias era rei, ele fica doente, como nós lemos, Deus chama o profeta. Eu imagino Isaías quando recebe essa mensagem, falou, lá vou eu novamente levar a mensagem, o cara está acamado, né, sofrendo, e tudo que o profeta gostaria era de levar uma mensagem diferente, concorda comigo? Quando você vai visitar alguém, você quer levar uma mensagem que põe a pessoa para cima, não é? Que levante a pessoa, que mude a situação da pessoa. Mas a mensagem de Deus, por intermédio de Isaías, do profeta, foi, Ezequias, ponha a casa em ordem, porque você não vai melhorar. Essa doença veio para te levar. Aqui nós vemos qual foi a atitude de Ezequias ao receber a notícia. E é essa atitude que nós vamos nortear a nossa reflexão. Porque a atitude de Ezequias diante de uma má notícia, uma notícia péssima naquele momento, a pior que ele poderia receber naquela situação, qual foi a atitude dele? Oração.
Ele orou a Deus. O texto diz que imediatamente quando ele recebe aquela notícia, aquela mensagem de Deus, ele se vira para a parede e ora a Deus. A oração foi uma atitude digna de ser imitada por nós diante de uma situação. E aí nós podemos ver e tirar então algumas lições, porque hoje nós temos que pensar no seguinte tema, e é o tema dessa mensagem: o poder transformador da oração. Você pode repetir comigo esse tema? O poder transformador da oração, mais uma vez. O poder transformador da oração. Por que eu pedi para você repetir? Porque parece que em alguns momentos nós não cremos nisso. Qual é a sua primeira atitude? Eu não estou perguntando qual é o seu sentimento, porque nós podemos pelo texto entender qual foi o sentimento de Ezequias. Foi de tristeza, porque diz que depois que ele orou, o que ele fez? Chorou amargamente. Não foi um choro falso, mas foi um choro amargo. O sentimento de Ezequias foi de tristeza, concorda? Mas a atitude de Ezequias foi de oração. E antes até dele curtir a sua tristeza, o seu choro, ele ora. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que nós precisamos entender é que a oração deve ser sempre a primeira atitude. A oração precisa ser sempre a primeira atitude diante de uma notícia. Eu diria que não só de uma notícia ruim. Você chega e diante de você vem uma bênção, Deus te dá uma promoção, um aumento salarial, um bem material. Alguém pede lá, chega um motoboy para entregar na sua casa alguma coisa, você nem pediu, você fala, não, deve ter algum engano. Não, é esse endereço mesmo, alguém pagou e te mandou, você recebe uma bênção. O que você faz em primeiro lugar? Experimenta a comida? Não deveria ser isso. Embora a vontade é grande, não é? Às vezes até mesmo fala, deixa eu comer antes que fale que é engano, né? Que de repente eu tenho que devolver. Aí eu já experimentei. Mas a atitude deveria ser, em primeiro lugar em nossas vidas, como foi na vida de Ezequias: orar. Estou enfermo, o que eu devo fazer em primeiro lugar? Antes de pegar o telefone e ligar para o SAMU, talvez, antes de pegar o carro e ir para o pronto-socorro, deveria ser orar. Ou já entrar no carro e ir, né, fazer o socorro, porque tem emergências que tem que ser na hora, mas ir no trajeto fazendo o quê? Orando, pedindo para Deus abrir as portas, para Deus direcionar. Nós precisamos entender que a primeira atitude de ser a oração deveria ser automática em nós. E deixa eu falar para você o exercício que eu tenho feito e tenho observado que infelizmente na minha vida ainda não está assim, mas eu tenho lutado para mudar. Se a sua primeira atitude não é a oração, tem algo errado. Tem algo errado. E precisa ser mudado. E nós estamos aqui para ser desafiados por Deus para vivermos da forma correta. Já pensou você que é um vendedor e vai fechar um negócio com um cliente, e quando você chega diante do cliente, ou o cliente chega até você, não sei, né? Você está na loja, como que é o negócio, e você, antes até do cliente fazer o pedido, você olhar e falar, me permite, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, fazer uma rápida oração, e você orar e falar, Deus, se for da tua direção para que eu seja bênção na vida dessa pessoa, que dê certo o negócio, mas que tem que ser bênção para os dois, que não haja nenhum passo errado, quero colocar diante do Senhor, e que o Senhor aprove se for da tua vontade. Você já se viu fazendo isso, você que é vendedor? Eu fico curioso, se você já fez isso, por favor, depois me dê o feedback, porque eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que talvez o cliente poderia olhar e falar, opa. Eu me lembro quando... Agora eu comecei. Eu me lembro quando a gente foi fechar um negócio desse terreno. Eu fui conversar com então, o proprietário do terreno. E na negociação, foi um negócio para lá, um negócio para cá, e eu levei pessoas junto comigo,
que até entende mais de negociação, e os dois lá, discutem negócio para lá, valor para cá, não sei o quê, e eu ali ouvindo aquilo lá, e meu coração ficando triste. Enfim, saímos de lá, e depois eu não me aguentei, eu orei, e falei, Deus, não está certo, esse negócio não foi feito da tua direção, não foi feito. Então eu peguei e escrevi uma carta, e enviei para o proprietário. Tinha uma pessoa, membro da igreja, né, que trabalhava para o proprietário, Deus direcionou, e depois ela falou, ele chamou. E a resposta do, então, proprietário para mim foi, pastor, vê a forma que a igreja quer fazer, o valor que quiser, eu assino. E dali foi a negociação e nós conseguimos parcelar. A igreja não tinha como pegar empréstimo para comprar um terreno desse. E nós conseguimos o parcelamento direto com ele, na confiança. Porque na carta eu simplesmente expressei a minha tristeza. Eu falei, olha, você é servo de Deus e nós também. E nós não estamos fazendo, nós estamos fazendo negócio aqui de homens. E na verdade isso aqui não é negócio de homens. Deus te deu o privilégio de passar um terreno que vai ser construído um prédio, que a igreja de Cristo vai se reunir ali e vai abençoar uma cidade. Então você é privilegiado e nós somos privilegiados. Então vamos encarar o fato de frente. O teor da carta foi mais ou menos isso, mas foram 2 ou 3 páginas da carta. Um pouquinho mais que eu falei. Mas aí, o que eu quero te dizer, a nossa primeira atitude tem que ser orar. Porque eu tenho que ter a convicção de que quem está no controle de tudo é Deus. Você já cantou isso nessa noite. Que as coisas, o controle continua nas mãos de Deus. Está difícil na sua casa, está difícil o relacionamento familiar, está difícil no serviço, antes de querer tomar qualquer atitude, a sua primeira atitude deve ser orar. Ore, ore, ore. Mas eu já orei bastante. Ore mais, ore. Deus vai te direcionar ao próximo passo. Mas enquanto você não der esse passo da oração, você não vai entender os outros passos. E é interessante que só mesmo alguém com uma intimidade tão profunda com Deus como Ezequias poderia fazer uma oração dessa. Vocês observaram a oração dele? Ao ler aí? Olha só ali no verso 3. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias sabia quem era Deus e sabia quem ele era. E a oração dele é uma oração muito sincera. A sua primeira atitude foi, eu vou orar. Mas a sua segunda atitude é tão importante quanto a primeira, que ele vai na presença de Deus com humildade. Não basta a sua primeira atitude ser de oração, mas você precisa do segundo passo, que é orar com humildade, se humilhar diante de Deus. Porque olhamos e convenhamos, tem momentos que a gente chega para Deus querendo mandar em Deus. Aonde está a humildade de quem chega? Os que são pais, quando o seu filho chega para você e te manda você fazer alguma coisa, o que você faz? Você fica feliz, não fica? Olha que legal, eu criei alguém para mandar em mim. É meu sonho era ser pai para poder ser mandado, uma criança. Você imediatamente corrija o seu filho. Se você não faz isso, você é um frouxo e uma frouxa. E se corrija, por favor. Porque senão você vai preparar alguém que vai querer mandar em Deus. E às vezes você como pai, como mãe, não está cooperando para que a pessoa entenda o lugar dela. E nós às vezes crescemos mimadinhos e queremos mandar. Então não adianta você chegar diante de Deus gritando na oração, esbravejando, determinando isso e aquilo. Não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma, se você chega com orgulho diante de Deus. Essa oração de Ezequias não foi uma oração de soberba, de orgulho. Foi uma oração de reconhecimento e de humilhação. Só um detalhe, o cara era rei. Tem alguns que nem reis são, mas agem como se fosse.
vou parar meu comentário por aqui. Mas o cara era rei, só que esse cara tinha uma intimidade com Deus impressionante. Porque a oração dele diz isso. Fala, Senhor, tudo que eu vou falar aqui o Senhor sabe. Senhor, se lembra de como que eu tenho trabalhado com humildade diante do Senhor. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor entender que eu ainda posso ficar mais tempo aqui nessa terra, que o Senhor me conceda isso. Senhor, a notícia, ela é pesada, Senhor, mas eu tenho te servido e eu quero te servir ainda mais. É interessante que em 1 Pedro 5,6 diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O texto bíblico, nenhum texto vai te trazer que você tem que determinar, gritar, esbravejar. Todo texto bíblico, normalmente, ele vai te levar a ter uma atitude de humildade e de humilhação. E nós não gostamos dessa palavra humilhação, mas o sentido dela é exatamente esse. Quando eu abro mão do meu orgulho, de pensar que eu sou alguém, e eu me coloco diante de Deus. Ezequias, ele demonstra tanto isso, que o texto fala que antes dele orar, o que ele fez? Ele virou o rosto dele para onde? Ele virou para a parede. Ele reconheceu, através desse ato, que ele não era nada, e que Deus é quem determinava tudo. Sua primeira atitude é orar, mas essa oração precisa vir acompanhado da segunda, que é a humildade. Particularmente eu creio que em alguns momentos eu posso não ter recebido uma resposta positiva de Deus, não porque eu não orei, mas porque eu não orei certo. Não porque eu não orei, mas porque eu orei com o coração errado. Porque às vezes a gente pensa dentro do nosso senso de justiça, que Deus, a gente fala que não, mas no íntimo a gente pensa que Deus ele tem a obrigação de fazer aquilo. E ainda nós usamos o próprio nome de Deus, Deus, o Senhor tem que fazer isso para a honra e glória do Senhor. Quem te disse ou quem me disse que Deus precisa de algum advogado? Sendo que a Bíblia diz que o advogado é Ele, para nós e não nós para Ele. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Que nós temos um advogado? Queridos, eu estou vibrando com essa mensagem. Está dentro, como eu falei, o tema, né? Algumas aplicações que eu estou fazendo aqui, obviamente, tem a ver com aquilo que eu tenho estudado. Mas eu vibrei com os temas que a nossa junta trouxe. Porque o poder transformador da oração não é, entenda a colocação, a quantidade de tempo que eu passo orando, não é a entonação de voz, não é a postura física ou externa, mas é a postura interna. Quando eu chego diante de Deus e eu me humilho, eu entendo o meu lugar e eu entendo quem Deus é, eu entendo que aquela situação pode ser mudada por Deus se for da vontade dEle. E Ele mudando a situação ou não, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Esse é o ponto. O que diz lá em 2 Crônicas, que a gente gosta lá, 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar. E o que mais? E orar. E o que mais? Buscar a minha face. Então, o que Deus fala que Ele vai fazer? Então eu ouvirei dos céus. Olha só, antes de Deus ouvir a oração, antes de Deus intervir na situação, o povo teve que se humilhar, orar e buscar a face de Deus. A verdade é que enquanto você estiver com o seu coração orgulhoso, soberbo, presunçoso, querendo mandar em Deus, mesmo que seja com um discursinho hipócrita, mas colocando palavras bonitas, mas o coração estando longe de Deus, Deus não vai ouvir a sua oração. Então se eu me humilhar, se eu colocar, Deus vai responder de acordo com o que eu quero? Não, porque se você estiver pensando, você continua com o seu coração errado. Observa que a oração de Ezequias, ele demonstra e fala, Senhor, lembra-te. Mas, Senhor, é o Senhor quem decide. Querido, se você está diante de alguém que está enfermo, você vai orar pedindo a cura de Deus por aquele enfermo, concorda? Agora, quem vai dar a palavra final se vai curar ou não? Deus. Alguém está desempregado, você vai orar pedindo que Deus abra a porta de emprego.
Adianta você determinar que a porta vai ser aberta, se Deus não determinar? Eu não estou batendo em ninguém, em estilo, não, mas eu estou achando que a gente precisa sair um pouco do discurso e viver mais a prática, entende? Uma fé mais natural, mais simples. Deus, é assim. Lembra Davi, quando o filho está lá enfermo, quando ele está lá chorando, clamando? Lembra? E ele ora, ele clama. Quando acontece a morte do filho, o que Davi faz? Ele levanta, bate a poeira e ele vai lá adorar a Deus. Aí as pessoas de fora começam a olhar assim o céu e falam, espera aí, como assim? Agora ele vai celebrar a Deus? Ele orou, o filho morreu, e ele vai fazer festa diante de Deus? Aí ele fala, olha, enquanto ele estava vivo eu podia clamar, Deus respondeu, a vida segue. Parece muita frieza, não parece? E realmente parece, se você olhar pelo lado humano. Mas se você olhar no lado da intimidade com Deus, isso é convicção. Por isso que eu te falei, até antes da gente iniciar a reflexão, que você não precisa sentir, você precisa crer. Porque às vezes você vai estar sentindo outras coisas. Ezequias, ele sentiu o que aqui? Tristeza, mas ele creu que Deus podia intervir, então ele orou. E ele mostrou que depois ele chorou. Então você pode chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou sentindo muita tristeza, muita raiva, muita ira, estou sentindo tudo isso, mas eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor pode mudar, eu creio. Entende que crer que Deus pode mudar não é a mesma colocação de falar que crê que Deus vai mudar. Porque quando eu falo que eu creio que Deus vai mudar, indiretamente, você concordando ou não, dá uma ideia de que eu estou direcionando o que Deus vai fazer. E eu não posso fazer isso. Eu sou servo. O servo nunca determina o que o seu Senhor faz. O inverso acontece. Nós temos que ter visão de reino. Visão de reino é, eu sou servo, o Senhor pode, mas, diante disso, tem o terceiro passo, que eu queria trazer para fechar aqui. Em primeiro lugar, a oração. Em segundo lugar, ir com humildade. O terceiro passo, diante da dor, não devemos nos calar, mas apresentar ao Senhor. O terceiro passo é, clame com todo o seu coração, seja você diante de Deus. Às vezes a gente fica com medo de falar para Deus que nós estamos irados, que nós estamos tristes, que nós estamos envergonhados, que nós estamos isso, que nós estamos aquilo, porque Deus é santo, eu não posso. Entenda, meu querido, chorar não é sinônimo de fraqueza. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Abater-se não é sinal de derrota. Clamar, apresentar sua queixa diante do Senhor, não é sinal de rebeldia. Rebeldia, no meu entendimento, é querer determinar o que Deus tem que fazer. Isso é rebeldia. Agora você chega e fala, Deus, está doendo. Deus, eu não estou aguentando. Deus, eu sei que só o Senhor pode tirar essa dor de mim. Isso é clamor. Agora, quando eu chego diante de Deus e falo, Deus, o Senhor vai tirar de mim. Eu creio que o Senhor vai fazer isso. Eu creio nisso, eu creio nisso. Você está querendo direcionar o que Deus vai fazer. Particularmente, eu creio que nós como igreja, quando orarmos sempre como primeira atitude, mas com humildade, e levarmos todo o nosso sentimento diante de Deus, eu creio que Deus, Ele começa ou Ele continua direcionando os passos, e talvez passos que a gente nem entenda. E às vezes Ele faz coisas que nós nem imaginamos. Me permite citar, já citei um exemplo aqui da compra do terreno, que é um exemplo nosso, né, como igreja, afinal de contas, eu estava lá como representante legal da igreja, obviamente. E a igreja estava orando, que eu lembro que nós colocamos toda a igreja em oração naquela época. Então nós já estávamos dando os passos, mas faltou ali o momento da oração no início da reunião. Recentemente, assim como a maior parte de vocês, né, olhando lá em casa, o nosso orçamento financeiro deu, obviamente, uma bagunçada, né?
Eu também já passei, assim como vocês, por redução de salário, de tirar, a gente sabe como que é isso. Quando você chega e fala, pastor, está difícil a situação, eu falo, eu sei, tá. Eu entendo, porque eu também passo. E aí, diante das coisas, o negócio sobe mais, né, do que o reajuste salário, ele é menor do que reajusta tudo e tal, e não estou entrando em questão política e nada disso, mas a gente sabe a dificuldade. Estamos lá diante de Deus e falamos, Deus, me mostra onde está errado aqui, nós cortamos tudo, reduzimos tudo, o que precisávamos, e o que entendemos que tinha que reduzir, abrimos mão de tanta coisa. Deus, não vai dar, não vai chegar até o final do mês. Isso foi no final do ano passado. Como vamos virar o ano desse jeito? E aí, oramos humildemente diante de Deus, falamos, Deus, o Senhor direciona, o que precisa ser feito? Sempre olhando, Deus, onde está o erro em nós? Não tem erro em Deus, o erro estava em mim. Eu sou o administrador, o mordomo, não é? E aí, Deus, ele direcionou de uma forma fantástica. Inclusive, ele usou coisas que nós nem imaginávamos. De pessoa que nós não compartilhamos, que não conversamos, que não abrimos nada da nossa situação, e que nem, por exemplo, são membros da igreja. Porque às vezes na igreja, a gente pregando, a gente falando, às vezes solta alguma colocação e a pessoa deduz alguma coisa, não é verdade? Mas pessoa que nem acompanha pelas redes sociais, mas a pessoa ligar e falar, pastor, eu vou depositar, me dá os seus dados bancários, eu vou depositar uma oferta durante 3 meses. Pode olhar que eu vou depositar e vai ser esse valor. Depois a gente olhou lá no extrato, estava lá já planejado os 3 meses. Eu pedi para Deus mandar mais recurso? Não. Porque de coração eu entendia que nós estávamos administrando mal. Mas naquele momento Deus mostrou, falou, não, eu vou resolver essa situação de vocês de uma outra forma, que vocês nem imaginam. Tem um monte de familiar aqui, nenhum deles sabe dessa situação. Por quê? Porque é experiência pessoal. Hoje eu entendi que eu poderia compartilhar isso, sem dar detalhes. Mas eu só estou te mostrando, aí você vai falar, não, eu vou orar pela minha situação financeira, que Deus vai fazer igual fez com o pastor. Está errado. Você tem que entender o princípio da oração. Agora, do jeito que Deus vai fazer, é com Ele, entende? É isso que eu estou te falando. Tem pessoas que infelizmente pegaram o Covid, o corona, mas não tiveram sintomas nenhum. Essas pessoas são mais especiais do que aqueles que apresentaram sintomas, que foram até para a UTI? Não. Mas por que Deus fez? Para de perguntar por que Deus fez. Entenda que Deus cuidou de um como cuidou do outro. E aqueles que Deus levou? Semana recebemos com tristeza um pastor nosso, batista, aqui do estado, que faleceu por conta do Covid. Mais um. E Deus esteve com ele, cuidou dele e levou. Não tem que ficar perguntando. Nós clamamos, nós oramos, intercedemos aqui durante semanas pelo Rodrigo, assim como por outros. Tem um bando de gente aí, ex-Covid aqui, né? Tem gente que é ex-isso, ex-aquilo, mas tem um bando de ex-corona aqui. Desculpa o termo do bando, tá? É que eu sou corintiano, então para mim esses termos é normal, né? Mas assim, tem um punhado aí. Estamos orando, pastor Galbiati, né, amigão meu, se formou comigo, estudamos junto, foi uma benção na minha vida, durante um ano me levou para a faculdade sem cobrar, porque eu não tinha dinheiro para pagar o transporte, ele me dava carona, e é tão bom comigo que teve vezes que ele, além de carona, ele ainda passou no carrinho lá de cachorro-quente, ainda pagou um dog. Eu falei, Deus é benção demais. E eu falei, Deus, continua dando dinheiro para ele, Deus, continua dando dinheiro para ele, porque tá bom sim, Deus, o Senhor está me abençoando por tabela. Está lá internado, mas graças a Deus está melhorando, saindo também da UTI, está melhorando o processo. Pastor nosso aqui de Campinas. O que eu quero te dizer é que o fato da enfermidade pegar não é porque você está longe de Deus. Ezequias não estava longe de Deus, concorda comigo? O texto deixa claro que Ezequias tinha uma intimidade monstruosa com Deus. Tanto é que ele fala isso na oração. E é legal que a resposta de Deus para ele foi, Ezequias, eu ouvi a sua oração. Gente, depois de uma notícia de Deus falando que
ele morreria. Receber essa segunda mensagem, eu acho que é algo fantástico, que não tinha como imaginar isso. Ezequias não determinou isso. Ezequias, ele só clamou. O nosso papel não é determinar e direcionar o que Deus vai fazer. O nosso papel é clamar e aceitar a ação de Deus. Ezequias, ele fala: Deus, o Senhor já falou que eu vou morrer, mas eu estou clamando ao Senhor, porque eu ainda estou respirando. Enquanto eu respirar, eu posso clamar. Então, meu querido, enquanto você está respirando, clame. Está doendo? Fala para Deus: Deus, está doendo. Não é rebeldia clamar a Deus. Não é rebeldia falar: Deus, eu não estou aguentando isso. Não é rebeldia. Rebeldia é quando você quer mandar em Deus. Deus, eu não aceito isso. Deus, essa semana eu vou sair disso, porque o Senhor vai me ajudar. O servo mandando no Senhor? Não. Essa não é uma oração que Deus espera. Quer viver o poder transformador da oração? Então ore certo. Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Porque nós pedimos para gastarmos os nossos próprios deleites, na nossa vontade. Eu acho muito legal algumas orações que a gente faz. Deus, me dá um carro, que vai ser um carro propriedade exclusiva do Senhor, mas vai estar no meu nome no documento, Senhor. Mas é um carro, porque eu vou fazer isso e aquilo. Deus sabe se você vai fazer mesmo ou não. Você quer ver uma oração que a gente faz errado, gente? Não está nem programado, mas eu gosto dessas coisas mais práticas. A gente ora assim, às vezes: Deus, quando eu me aposentar, eu vou te servir fazendo isso e aquilo. Já viu como que a gente pensa, às vezes? Eu estou falando porque eu estou desde aí, por volta dos 3 anos de idade, mais ou menos, na igreja. Certo? Então, assim, eu cresço. Deus, quando chegar lá na frente, imagina a gente agora, né, gente, depois da reforma da Previdência, que a gente não sabe nem se vai aposentar, não é verdade? Deus, então, é mais ou menos a oração agora Senhor, na glória, eu vou te servir. Porque enquanto eu estiver aqui, eu vou estar pagando o INSS. Né? Mas quando eu estiver na glória, conte comigo, Senhor. Eu vou evangelizar os anjos. Eu vou te adorar. Eu vou vencer o pecado. É lógico que você vai vencer o pecado. Não vai ter o pecado para você vencer, né? Porque na glória não vai ter tudo isso. Qual deve ser a nossa oração? Deus, é hoje. Eu vou ofertar, Deus, o Senhor abençoar o meu trabalho. Se você não abençoa com aquilo que você tem, não adianta querer mais de Deus. Eu tenho falado insistentemente, um coração grato é um coração preparado para receber mais de Deus. Se você não consegue compartilhar o pouco que está em sua mão, não adianta ter muito. E eu não vou nem falar daquelas orações. Eu não vou nem falar daquelas orações de quando você vai no supermercado e preenche aquele cupomzinho. E fala: Deus, se o Senhor abençoar e eu for sorteado, eu vou dar metade, eu vou dar tanto para o teu reino. Deus abençoa. Para com isso, meu querido. Não vou nem entrar nesse mérito, porque senão depois uma mensagem dessa, você vai sair triste comigo, né? Mas eu quero que você saia de bem comigo. Queridos, o convite de Deus para nós, a partir de agora, é voltarmos a viver o poder transformador da oração. Porque talvez Deus vai te responder de uma forma que você não espera. Talvez você vai orar com tanta fé que Deus vai mudar a sua situação, que a sua enfermidade vai ser curada. E talvez Deus vai responder para você que não, que você, assim como Ezequias, você vai continuar na primeira vez. Você vai morrer, talvez não nos próximos dias, como era o caso dele, mas talvez Deus fale: você vai até o final da sua jornada. Talvez a resposta de Deus para você não vai ser a resposta que Deus deu para Ezequias, mas a que ele deu para Paulo. Lembra qual a resposta do apóstolo Paulo? A minha graça te basta, Paulo. Então é o seguinte, você está no lucro, lembra disso? Talvez a resposta de Deus para você vai ser essa, mas talvez Deus vai fazer um milagre, vai te transformar, vai fazer alguma coisa diferente. Não importa. Não importa o que Deus vai fazer, o que importa é a sua fé. Não importa o que você sente leva até Deus, mas o que você crê precisa ser
no Deus que tudo pode. Feche seus olhos por um instante, já começa exercendo a sua fé na oração. Talvez você vai estar assim, está tão desacreditado, você tem orado tanto para Deus te ajudar a vencer numa área, talvez até vencer pecado, talvez mudar a sua forma de agir dentro de casa. Se você ainda não tem mudado o seu jeito de tratar seus familiares, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos, talvez não, com certeza você está orando pouco por isso, porque mudança de caráter, mudança de personalidade é o que Deus quer fazer. Essa é uma oração que Deus espera, mas se você continuar chegando com orgulho, com soberba, talvez nada vai mudar. Talvez o seu milagre só chegará na sua vida depois da mudança do seu coração. É isso que Deus quer de nós. Irmos até Ele em oração sempre em primeiro lugar, com humildade e clamarmos pelo que o Senhor tem. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, reconhecemos a Tua soberania. Obrigado porque o Senhor nos permite chegarmos até o Senhor da forma que estamos. Se estamos alegres, se estamos tristes, se estamos revoltados, irados, angustiados, o Senhor nos permite. Mas o interessante é que o Senhor também pode mudar a nossa situação. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor, porque, ó Deus, um coração humilde, de fato é um coração preparado para ser usado poderosamente pelo Senhor. Usa-nos conforme o Senhor quer. Mude a história, Pai, de acordo com a Tua vontade. Nós apresentamos o nosso pedido diante do Senhor, mas reconhecemos que a palavra final é do Senhor e queremos estar contentes, independente de qual seja a sua resposta. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor. E Pai, que essa mensagem tão simples, que vai ser compartilhada com tantas pessoas, possa vir a mudar a vida de oração de cada pessoa, para experimentar a ação sobrenatural do Senhor. Nós cremos no poder transformador da oração e queremos viver por isso. Oramos no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente.